Wilson, o pequeno aspirante a cientista, assobiava e caminhava tranquilamente pelo cais de barcos na baía da costa da cidade em que residia, estando ele completamente imerso em seus próprios pensamentos e aspirações, e assim consecutivamente, parcialmente distraído e desconectado da realidade que o cercava. Olha por onde anda, piralho! Disse um homem de meia-idade que esbravejou após o Wilson colidir contra ele. Me desculpe. O pequeno Higsbury respondeu, antes de corar bruscamente e começar a correr para se afastar do infelizardo que havia acertado. Tanto pelo medo de receber uma bronca ainda maior por parte dele, quanto pela imensa vergonha e infâmia que sentia tanto por aquela situação quanto por si mesmo. Uf! Exclamou Wilson, esfregando e limpando o suor que descia e escorria por sua testa, sentindo alívio por ter conseguido escapulir e escorregar para fora daquela situação desconfortável em que havia se encontrado. Com a sensação de que o perigo havia passado, o pequeno cientista se acalmou e passou a observar os barcos que iam, chegavam ou que simplesmente esperavam seus passageiros que entravam e saíam deles. Isso fez com que o Wilson sorrisse e cruzasse os braços. Ele esperava que algum dia ele conseguisse descobrir ou inventar alguma coisa que gerasse tanta movimentação na comunidade acadêmica e científica quanto a chegada, a ida e a espera de barcos. Entretanto, seus pensamentos foram interrompidos após seus ouvidos captarem alguém dizendo "Oi". Um oi bastante inocente e despretensioso, fazendo com que ele olhasse em direção de onde havia vindo o som para ver se alguém havia falado com ele. E ele arregalou os olhos ao perceber que uma menina solitária, com uma aparência tão meiga e tão doce, olhava fixamente para ele, estando ela a bordo de um grande navio, ou melhor, de um grande cruzeiro industrial, sem a presença de mais ninguém. Olá. Wilson respondeu, com seu sorriso desaparecendo. Ele estava simplesmente atônito com a aparência da menina. Ela era tão bonita. Na verdade, para Wilson, bonita ainda era muito pouco para descrevê-la. Ela possuía lindos olhos negros que contrastavam perfeitamente com seus cabelos perfeitamente penteados, que eram acompanhados de um lindo laço sobre sua cabeça e de um lindo vestidinho godê. Agora diga, qual é o seu nome? A menina questionou e, assim como seu cumprimento inicial, sua pergunta também havia sido feita carregada de uma boa dose de despretensão. Eu sou Wilson. O pequeno Higsbury respondeu timidamente, ainda estando em choque e visivelmente intimidado devido às circunstâncias. O que foi? A menina indagou novamente, ignorando completamente as perguntas do pequeno Higsbury. Seu sorriso desapareceu e seus olhos se arregalaram antes dela fechá-los parcialmente, permitindo que uma expressão triste invadisse, se expandisse e se alastrasse pelo seu rosto. Você não quer falar comigo? Não é isso. Rebateu Wilson desesperado, gesticulando com as mãos enquanto arregalava seus olhos ao perceber o que havia feito. É que... Ele então quebrou o olhar que oferecia para a menina e passou a olhar para suas duas mãos, que se juntaram. Eu sou um pouco tímido e você é bonita demais. Ele afirmou, dando de ombros, ainda sentindo-se muito envergonhado. A última coisa que ele queria era deixá-la triste. Muito obrigada. Ela respondeu, enquanto voltando a sorrir com um sorriso que parecia se estender até o canto das suas bochechas, de tão grande que era. Eu sou o Charlie. Ouvindo isso, Wilson se encolheu e começou a pensar o que poderia dizer ou responder, mas simplesmente nada vinha à sua mente. E antes que ele pudesse pensar em um novo tópico de conversa, Charlie o interrompeu dizendo: Eu gosto de você. Você gosta de mim? Ela questionou, intensa e genuinamente curiosa e empolgada. Gosto. Wilson respondeu instantaneamente, como se ele houvesse respondido a primeira coisa que havia se passado pela cabeça dele. E realmente era exatamente isso que havia acontecido. Isso fez com que Wilson arregalasse os olhos e se assustasse com a simplicidade em que ele havia conseguido revelar e compartilhar seus sentimentos por ela e para ela. Entretanto,
Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, ela novamente o interrompeu, fechando os olhos, corando e sorrindo. O que você quer ser quando crescer? Ela questionou, novamente abrindo suas pálpebras. Eu quero ser um cientista e um inventor. E você? Wilson respondeu e indagou em resposta. Eu ainda não sei que profissão eu quero seguir, mas agora eu quero ser casada com você. Você quer se casar comigo? A doce ingenuidade e inocência das crianças. Antes que Wilson pudesse dizer qualquer coisa, o som estridente da buzina de partida do barco ecoou pelos arredores do cais, enquanto uma grande onda e avalanche de fumaça cinzenta recuava e escoava para fora das chaminés e dos escapamentos do cruzeiro. Isso é, seus funis. Oh, não! O barco vai partir! Charlie exclamou, arregalando os olhos, enquanto uma porta conectada a uma cabine que estava atrás dela se abria, revelando 3 figuras, sendo que uma se assemelhava bastante com Charlie, mas com algumas diferenças consideráveis. Charlie, querida, vamos entrar. Disse uma delas enquanto aproximava-se de Charlie para segurá-la pela mão. Para Wilson, provavelmente se tratavam tanto do pai quanto da mãe, e da irmã mais velha daquela linda florzinha, que apesar de ter interagido tão pouco com ele, ainda assim já havia conseguido cativá-lo profundamente. Não, não, não! Ela respondeu, fugindo da sua parentela e correndo em direção à esteira de entrada do navio, fazendo com que seu pai corresse atrás dela. Ei! Ele exclamou, enquanto novamente a buzina do barco ecoava estridentemente, fazendo com que ainda mais vapor saísse por seus funis. Só um minuto, por favor, disse Charlie, virando-se para olhar para seu pai enquanto continuava correndo em direção ao cais. Isso fez com que ela tropeçasse e caísse em cima de Wilson, derrubando-o ao chão. Desculpa. Disse Charlie, levantando-se de cima dele e ajudando-o a se levantar antes de tirar a poeira do seu vestido. Aqui. Acrescentou ela, abrindo sua mão e revelando 2 aventurinas esverdeadas, sendo uma delas mais escura do que a outra, possuindo uma coloração verde escuro, enquanto sua irmã possuía uma coloração mais clara. Assim saberão que estamos comprometidos um com o outro até o dia do nosso casamento. Escolha uma. Wilson, curando bruscamente, não hesitou em obedecer e recolheu uma das pedras, escolhendo a mais escura. Após isso, Charlie o agarrou pelo pescoço e o beijou na bochecha, deixando-o ainda mais envergonhado e ainda mais constrangido. Charlie, a mãe dela exclamou, chamando-a para o barco. Já vou, mamãe. Ela respondeu, virando-se para o cruzeiro e começando a correr em direção a ele. E enquanto ela subia a esteira, ela se virou para trás para novamente olhar para o Wilson. Tchau, até a próxima. Ela disse, acenando para ele, fazendo com que ele retribuísse o gesto, apesar da irmã de Charlie estar olhando de cara feia para ele, como se estivesse dizendo: Vê se te enxerga, moleque. Tchau, tchau. Charlie disse novamente, enquanto a esteira que ligava o cruzeiro ao cais finalmente era removida, permitindo que o barco pudesse, enfim, se afastar da costa. Após isso, tanto Charlie quanto seus pais e sua irmã entraram naquela cabine, que Wilson supunha ser uma das entradas para o salão principal da embarcação, para desaparecerem completamente da sua visão, fazendo com que Wilson, novamente, ficasse perdido e imerso em seus próprios pensamentos, surpreso com tudo o que havia acontecido. Entretanto, como sempre costumava acontecer, mais uma vez seus pensamentos foram interrompidos. Wilson! O pequeno cientista instantaneamente reconheceu quem o chamava. Era sua mãe, acompanhada do seu pai, que se aproximavam rapidamente dele. Eu disse para você não se afastar demais de mim ou do seu pai. Vamos, sua tia acaba de chegar de viagem e temos que ir cumprimentá-la. Ela afirmou, segurando Wilson pela mão, e ele, sem resistência e sem dizer alguma coisa, simplesmente começou a segui-la. Entretanto, isso não impediu de concentrar os seus pensamentos no cruzeiro que partia e de voltar a olhar para ele, enquanto a angústia e o medo de nunca mais ver Charlie se instalavam e se instauravam em seu coração. Entretanto, mesmo com essa ameaça nefasta e agourenta instalada, redigida e esculpida em sua mente e em sua memória,
assim como em seu subconsciente, nada impediu Wilson durante todos os dias e anos da sua vida de manter consigo sua aventurina. Alguns anos depois, era o ano de 1921. Wilson, agora já adulto e com 30 e poucos anos, novamente passeava pelo cais da baía da costa da cidade onde morava. Mais uma vez, estando completamente perdido e imerso em seus próprios pensamentos, que insistiam em atormentá-lo e assombrá-lo. Bem, seus experimentos e suas invenções não estavam se saindo muito bem. Ei, opa! Ao tropeçar, o cientista cavaleiro acabou caindo em cima de uma mulher que estava na sua frente, virada de lado para ele, quase que derrubando-a no chão. Ei, olha por onde anda. Ela exclamou, irritada. Desculpe. Wilson respondeu, enquanto começava a erguer sua cabeça para cima, estando ainda de cara no chão. Eu tropecei e... Oh, caramba! Espera aí, Wilson, é você mesmo? Ela questionou retoricamente, ainda incrédula. O Charlie? Wilson respondeu, ainda sem palavras ou sem forças para levantar. Independente daquele momento ter acontecido, seja por destino ou seja por acaso, é inegável que o responsável por esse acontecimento possui uma força imensurável. Depois de alguns segundos de puro silêncio, Wilson se recompôs e se levantou, colocando uma de suas mãos sobre um dos bolsos da sua calça, e dele, retirando uma joia semi-preciosa de valor inestimável, tanto para ele quanto para ela. E ela, para o cientista, estava linda a propósito. Mesmo depois de tanto tempo, você ainda a tem? Charlie questionou com um sorriso meigo, caloroso, receptivo e gentil, enquanto ela abria uma de suas mãos, revelando sua própria aventurina. Sim. Wilson respondeu, abrindo um sorriso que mostrava seus dentes. Eu aguardei durante todos esses anos. Depois disso, simplesmente não havia mais o que dizer, e nem Wilson e nem Charlie queriam dizer algo de qualquer forma. Tudo o que eles queriam fazer era fechar os olhos e sorrir largamente um para o outro enquanto encostavam e juntavam tanto suas cabeças quanto suas mãos para permanecerem naquela posição para todo e todo sempre. Mas não foi isso que aconteceu, pois logo após isso, os dois noivos se dirigiram a um restaurante que estava por ali perto apenas para passarem um tempo um com o outro e colocarem seus assuntos em dia. Wilson, corando bruscamente, dava sinais de que ele continuava tão tímido desde a última vez que eles haviam se encontrado, mas ainda assim, ele também parecia estar mais seguro e disposto a conversar com Charlie a respeito de si mesmo, pois ele não hesitou em expor alguns acontecimentos traumáticos e marcantes que haviam ocorrido com ele graças às suas invenções e experiências. Bem, de qualquer forma, uma coisa é certa. O jovem amor que havia entre eles quando eram pequenos, naquele momento, afloraria e cresceria, transformando-se em profunda afeição.